Pega a conta de luz do mês passado. Não precisa ir buscar agora. Você provavelmente ainda lembra do número porque você ficou olhando para ela com aquela cara de quem levou um tapa. Eu sei que foi assim, porque todo mês é assim. E o mais irritante não é o valor em si, é que você já desligou tudo que podia desligar. Você tira o carregador da tomada, você briga com a família para apagar a luz do corredor, você assistiu aquele vídeo de 10 dicas para economizar energia e aplicou tudo. E mesmo assim a conta subiu de novo. Porque o problema não é o seu consumo, o problema é que mais de 40% do que você paga todo mês não tem nada a ver com a energia que você usou. É uma coleção de taxas, encargos, subsídios e impostos que foram empilhados na sua conta ao longo de décadas e que todo ano ficam um pouquinho maiores. Hoje, nesse puro creme de milho verde com sardinha, a gente vai destrinchar essa conta linha por linha. E quando você terminar de assistir esse vídeo, você nunca mais vai olhar para ela do mesmo jeito. Para entender por que a sua conta é um abacaxi, você precisa entender como o setor elétrico brasileiro foi montado. No começo era tudo estatal. A Eletrobras controlava a maior parte da geração e distribuição de energia no país. Tinha lógica. Energia elétrica é infraestrutura básica, tipo água e esgoto. O Estado era o dono. Aí vem os anos 90, privatizações, o governo vende as distribuidoras regionais, aquelas empresas que levam energia até a sua casa. CPFL, Enel, Light, Cemig, com capital misto, cada estado com a sua. Aqui em São Paulo entrou a Energisa, a Enel, mas o governo não saiu completamente. Ela ficou como regulador, criou a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a fiscalizar tudo e definir quanto cada empresa pode cobrar de você. Na teoria faz sentido. Empresa privada opera com mais eficiência. O governo regula para proteger o consumidor. Bonito no papel. O problema é o que foi encaixado nessa estrutura ao longo do tempo. Porque toda vez que o governo federal queria implementar uma política pública no setor de energia, subsidiar energia para comunidades isoladas no norte, incentivar energias renováveis, bancar a luz para todos, criar tarifa social para famílias de baixa renda, ele não criava um imposto separado para isso, ele simplesmente colocava na conta de luz de todo mundo, incluindo a sua. Deixa eu te mostrar o que tá dentro daquela folha que chega todo mês. Olha, eu não vou usar exemplos fictícios aqui não. Eu tenho comigo 3 contas reais, 3 meses seguidos, janeiro, fevereiro e março de 2026. Energisa, interior de São Paulo. Vou te mostrar o que tá escrito nelas. Janeiro, 312 kWh consumidos. Conta total, R$ 322,03. Fevereiro, 290 kWh. Conta, 295,62. Março, 264 kWh. Conta, 271,04 centavos. Olha o consumo caindo mês a mês. Janeiro para março, uma queda de 48 kWh. Quase 15% a menos de energia usada. Agora me diz, a conta caiu proporcionalmente? Não. Agora vem o detalhe que vai fazer você revirar os olhos. Nessa conta tem uma linha chamada EUSD, encargo de uso do sistema de distribuição. É o custo de manter os postes, os cabos, os transformadores da sua região. Em janeiro, esses encargos foi de 117,35 centavos. Em fevereiro, 116,8 centavos e em março, 132,18 centavos. Espera, você consumiu 48 kWh a menos de janeiro para março, mas o encargo de distribuição subiu R$ 14,83. Você economizou energia, o encargo aumentou. Isso não é coincidência, é o sistema funcionando exatamente como foi desenhado, porque esses encargos não dependem de quanto você consome, ele é calculado sobre a capacidade instalada da rede, sobre contratos de longo prazo firmados entre distribuidora e governo. Você pode desligar tudo na sua casa, o EUSD vai continuar chegando. E não é só o EUSD, tem o CIP, contribuição de
de iluminação pública, aquela taxa para pagar a luzinha do poste da sua rua. Sabe quando foi em janeiro? 7,75 centavos. Em fevereiro, 7,75 centavos. Março, 7,75 centavos. Idêntica nos 3 meses, independente de quanto você consumiu, independentemente de qualquer coisa. Você pode morar numa rua sem poste, 7,75 todo mês. Mas o maior item de todos, de longe, é o ICMS. Em janeiro, R$ 54,21. Fevereiro, R$ 49,55. Março, R$ 45,07. 18% de alíquota todo mês, em cima de tudo, incluindo os encargos que você já pagou. Junto ao EUSD, o CIP, o ICMS, o PIS, CONFINS nessa conta de janeiro, e um número que não tem nada a ver com energia consumida. Passa de R$ 190 dos 322 totais. Mais da metade da conta. Mais da metade. E isso sem contar a bandeira tarifária que aparece nas contas como adicional. Bandeira amarela. Mais uma cobrança em cima de tudo isso quando os reservatórios das hidrelétricas baixam e o governo precisa ligar as termoelétricas a gás e óleo, que custam mais caro. Traduzindo, se a seca apertar em Minas Gerais, quem chora é o seu boleto. Os encargos setoriais existem porque o governo federal precisa financiar políticas públicas de energia e escolheu um caminho muito conveniente: colocar tudo na sua conta. O principal deles tem um nome que parece inofensivo: CDE, Conta de Desenvolvimento Energético. A CDE financia subsídios de energia para a população de baixa renda, banca a geração de energia nos sistemas isolados da Amazônia, que é a mais cara porque precisa de diesel, dá desconto para a irrigação rural, incentiva fontes renováveis. Tudo isso junto custou quanto em 2025? 49,2 bilhões. Fonte: ANEEL 2025, 49,2 bilhões de reais em um ano. E quem paga a maior parte disso, 47,8 bilhões, é você, eu e todo brasileiro que tem uma conta de luz. E sabe o que é mais impressionante? Em relação ao ano anterior, esse valor subiu 32%. Faz a conta aí. E quando você pergunta por que a conta aumenta todo ano, a resposta das distribuidoras é sempre a mesma. E é tecnicamente verdadeira. A maior parte dos reajustes vem da parcela A, que são os custos que a distribuidora não controla, os encargos setoriais definidos pelo governo federal. Em São Paulo, a Enel teve um ajuste de 13,94% em julho de 2025. Enel SP. Em Santa Catarina, a Celesc recebeu 13,53% em agosto de 2025. Fonte: Celesc. A empresa de sua cidade repassa o aumento. Quem decide o tamanho do aumento é Brasília. Tem uma coisa específica que o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, briga há anos para mudar. É que mostra bem o nível de criatividade tributária na conta de luz. O ICMS no Brasil é calculado por dentro. Isso significa que o imposto entra na própria base de cálculo sobre a qual é cobrado. Na lógica normal, você esperaria que 18% de ICMS sobre R$100 resultasse em R$118. Mas não é assim. Os R$100 já inclui um imposto embutido. Então a alíquota efetiva é maior do que parece no papel. E além disso, o ICMS ainda incide em cima do PIS e do CONFINS. Você paga imposto sobre imposto. Fonte: IDEC. Eu vou ser honesto, essa parte é complicada de entender. Não é coincidência. Quanto mais difícil de entender, mais difícil de questionar. Olha, passando a mão no meu coração, eu nunca li minha conta de luz com atenção. De verdade, antes de fazer esse vídeo. Todo mês eu olhava o total, xingava baixinho e pagava. Nunca me perguntei o que era CDE, nunca reparei na CIP, aquela luzinha do poste que você paga mesmo morando numa rua sem poste. Nunca questionei a bandeira tarifária, nunca reparei que o EUSD subia enquanto meu consumo caía.
E é exatamente assim que funciona. Não existe uma grande conspiração, existe um sistema opaco por design. Você paga uma conta com siglas que ninguém te ensinou a ler, num valor que é resultado de decisões tomadas em Brasília que você nunca acompanhou. E o débito automático cuida do resto. A gente reclama do valor, mas raramente pergunta de onde ele veio. Então, o que você faz com tudo isso? A primeira coisa é entender que a maior parte de sua conta você não controla. Economizar energia ajuda na parcela do consumo, mas os encargos, tributos e bandeiras chegam todo mês, independente de quantas lâmpadas LED você trocou. Nas contas que eu te mostrei, o USD sozinho custou mais do que toda a energia consumida em 2 dos 3 meses. A segunda coisa, verifique se você tem direito à tarifa social de energia elétrica. Famílias inscritas no CAD único, com consumo de até 220 kWh por mês, têm descontos que pode chegar a 65% na conta. Muita gente tem direito e não sabe. Você verifica direito no site da Anael ou ligando para sua distribuidora. A terceira coisa, e essa é de longo prazo, é que esse tema precisa de pressão pública. A CDE cresceu 32% num ano. Quem decide esse orçamento são os diretores da ANEEL, aprovados pelo Senado, seguindo de diretrizes do Ministério de Minas e Energia. São pessoas com nome e cargo. São decisões que podem ser questionadas. Não estou dizendo que subsidiar energia para a população de baixa renda é errado. Não é. Tarifa social existe por uma razão legítima. Luz para todos também. O que é questionado é a opacidade. É a conta crescer 32% num ano sem aviso. O brasileiro paga por uma política pública que não sabe que existe, embutida numa fatura que não sabe ler. E você não consumiu mais energia que antes. A rede elétrica não ficou 32% melhor num ano. O que mudou foi o tamanho dos subsídios que o governo decidiu financiar através de sua conta, sem te perguntar, sem te avisar e escondido em siglas de 4 letras no meio da fatura. Frete grátis embrulha o custo num laço de presente. A conta de luz esconde o custo numa sigla que ninguém te ensinou a ler. E o resultado é o mesmo, alguém sempre paga e dessa vez tem o seu CPF na fatura. Agora faz um teste de verdade. Pega a sua conta de luz agora e procura a linha chamada USD, o encargo de uso do sistema de distribuição. Depois procura o CIP, depois soma tudo, não é o consumo em si. Comenta aqui quanto você paga por mês e de qual estado você é. Quero ver quantos essa conta varia pelo Brasil inteiro. Se esse puro creme de milho verde com sardinha fez sentido para você, compartilha com alguém que também xinga a conta de luz toda mês sem saber por quê. Aqui é o Cyberlex. E lembra, quando a conta sobe sem você consumir mais, o problema não é da tomada. Valeu e falou. Fui.